Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos mais uma aula síncrona da disciplina de álgebra linear. Hoje é a nossa última aula síncrona. Hoje é dia 7 de agosto de 2025, tá bom? Como eu comentei com vocês, né, o material lá na unidade 3 está dividido em duas partes, né? Parte 1, parte 2. A gente vai conversar sobre o material que está na parte 1. O material que está na parte 2 tem um vídeo para vocês assistirem, tá? Na verdade, tem vídeos sobre todos os tópicos, desde a unidade 1 até a unidade 3. Mas, né, é interessante que a gente converse aqui, mesmo que vocês tenham assistido os vídeos, que podem surgir dúvidas aí, vocês podem estar tirando, tá bom? Sintam-se à vontade para ligar as câmeras e, se tiverem dúvidas, também ligar o microfone para a gente conversar, tá bom? Só peço que antes você levante a mãozinha aqui, né, do Google Meet, aí eu faço uma pausa, vejo quem está querendo falar com a gente, aí vocês podem liberar aí o microfone para falar, tá bom? Então, pessoal, deixa eu abrir aqui, compartilhar. Aqui. Beleza, então como nos outros encontros síncronos, né, eu vou tentar dar uma resumida no material, tratar de alguns exemplos particulares, tá? Para dar tempo aqui, né? A ideia aqui é que a gente vá até umas 9h30 no máximo, né? Isso que o pessoal tem mais ou menos programado para a gente, né? Até umas 2 horas aí, tá? De aula. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se na sala de vocês. Isso, tá bom? Então, pessoal, a nossa unidade 3, como eu falei, tem parte 1 e parte 2 do material. A gente vai estar falando sobre essa parte 1, espaço com produto interno e transformações lineares, tá? Espaço com produto interno, capítulo 5 do livro texto, e transformações lineares, capítulo 6, tá? Aí o que está lá na parte 2 desse material é referente ao capítulo 7. Pessoal, esse material, assim, ele está completo em questão de definições, teoremas, não tem as demonstrações, né? Mas alguns exemplos não estão feitos, que a ideia era tentar fazer com vocês, tá? Mas como o tempo aqui é um pouco reduzido, não dá para fazer todos os exemplos, tá? Então, sugiro que vocês leiam o enunciado, tentem fazer, podem ir no livro só para dar uma consultada se a ideia está certa. Não conseguiu? Aí você tem o livro para te dar esse apoio aí, beleza? Então, aqui dentro, pessoal, o que que a gente vai começar estudando, né? Vai começar estudando o capítulo 5, que é o espaço com produto interno. Deixa eu puxar aí para vocês os pontos que nós vamos conversar hoje. Tá aqui. Deixa eu dar uma diminuída nisso. Então tá aqui, né? Capítulo 5, espaço com produto interno. Então, comprimento e produto escalar, pessoal, em RN, eu vou comentar com vocês, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque quem fez geometria analítica, e vocês têm essa disciplina no primeiro semestre, né, geometria analítica, fez o estudo em R2 e em R3, mais em R3, tá bom? É um daqueles produtos que vocês estudaram lá, né? Lembra? Vocês estudaram produto escalar, produto vetorial, produto misto. Tá? A gente vai falar de produto escalar. Depois a gente generaliza o produto escalar falando de espaço com produto interno. Aí vou falar com você do processo de Gram-Schmidt, porque dado uma base, você consegue encontrar uma base ortonormal. O que quer dizer base ortonormal? Dado dois vetores distintos, eles são ortogonais, e o comprimento de cada vetorzinho ali é 1. Então, você consegue construir uma base ortonormal. E subespaços ortogonais, eu só vou dar a ideia para vocês por causa do tempo mesmo, e depois a gente passa para o capítulo 6. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Vou puxar aqui. Então, acho que eu posso pegar a próxima página, né? Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vou fazer um comentário sobre ele.
Vou liberar aqui. Beleza. Boa noite. Então, comprimento e produto escalar em Rn. Eu vou falar em R3, depois eu falo como que é feito aí em Rn, tá bom? Então, vocês devem se lembrar lá de geometria analítica, que se você pegasse vetores vou indicar assim, o 1, o 2, o 3, e pegasse um V1, V2, V3, vocês tinham um produto escalar lá, que era indicado assim, o pontinho V, tá? Isso aqui é o produto escalar dos vetores, tá? Como que era feito? Você vai pegar as coordenadas aqui, as entradas dos vetores, e vai multiplicar a primeira pela primeira, mais a segunda pela segunda, mais a terceira pela terceira, tá? Então, ficaria assim, o 1, V1, ou seja, essa por essa, mais o 2, V2, mais o 3, V3. Tá? Então, esse aí é o produto escalar, ele valia várias propriedades, né? O produto escalar, ele é comutativo, né? O produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, vale uma associatividade, né? Que o produto escalar de U por V mais W, é o produto escalar de U por V, mais o produto escalar de U por W. O produto escalar de U por ele mesmo é sempre maior ou igual a zero, só zero se o teu vetor for o vetor nulo, tá? E se tiver a constante multiplicando um desses vetores, você pode primeiro calcular o produto escalar e depois multiplicar no final pela constante. Quando chegar em produto interno, vai aparecer exatamente essas propriedades, tá bom? Então, isso é vetor, e essa operação aqui, entre eles, faz com que isso aqui vire um número, tá bom? Por isso é chamado de escalar, tá? Então, isso aqui pertence aos reais, tá? Deixar claro que da forma que eu coloquei aqui, esses vetores possuem três entradas, então estão em R3. É como se esse N fosse 3. Mas tudo que eu estou fazendo aqui, pessoal, esses vetores poderiam ter 4 entradas, 5, sempre a mesma quantidade. 7 entradas, 10 entradas, N entradas, e assim por diante. Tá? Como que era definido o comprimento? Como que foi definido lá em geometria analítica o comprimento do vetor, né? A, a norma. Desculpa, o módulo do vetor. O comprimento é a raiz quadrada do produto escalar de U por U, tá bom? Isso aqui dá o comprimento. A distância entre U e V, a distância de U a V é o comprimento desse vetor aqui, tá? O que mais? Ângulos entre U e V, tá? Aqui eu vou pegar o I V não nulos, já comento por quê. Tá? Então, cosseno de θ é o ângulo entre eles, é U escalar V dividido pelo comprimento de U pelo comprimento de V, tá? Por isso que o IV tem que ser não nulos, né? Porque senão aqui ia aparecer um zero. Esse θ é um ângulo entre zero e π, tá? Aqui você calcula o cosseno de θ, usa a inversa da função cosseno para determinar o θ. E você também tinha que o U é ortogonal a V, C e somente C, o produto escalar deles é igual a zero, tá bom? Então, com esse produto escalar que vocês estudaram lá, conseguia definir o comprimento, calcular o comprimento do vetor, calcular a distância entre dois vetores, calcular o ângulo entre dois vetores e ver se esses vetores eram ortogonais ou não, tá? Então, agora a gente vai falar de produto interno e vocês vão ver que as definições são bem parecidas. Eu vou trocar a notação de produto escalar, toda vez que eu falar de produto escalar é com esse pontinho, pela notação de produto interno, tá bom? Produto escalar é um tipo de produto interno, é esse que está na tela, tá? Produto interno, eu vou usar uma outra notação, no geral, em resultado,
essa é a notação geral, tá? Quando você vai fazer um exemplo específico, né, você vai ter a notação e do lado de cá vai ter a expressão de como trabalhar. Por exemplo, como função, tá? Você tem uma função f. Quando você vai fazer algum resultado, usa a notação de função, f de x, tá? G de x, h de x. Quando você vai fazer um exemplo, tem lá, por exemplo, f de x igual a x quadrado mais 1. Aí você consegue, né, por exemplo, olhar o gráfico dessa função. E você coloca para eu falei x quadrado mais 1, né? Você coloca para cima, tá? E assim por diante. Então, a diferença. Ah, deixa eu comentar com vocês. Então, isso aqui poderia ter sido feito em Rn. Quando você pega o Rn com as operações usuais, que a gente conversou semana passada, e com esse produto escalar, a gente chama ele de espaço euclidiano de dimensão n, tá bom? Então, quando você está com o espaço vetorial Rn, com as operações usuais de soma e multiplicação, e você está munindo ele com esse produto escalar, com esse aqui está na tela, você tem o que a gente chama de espaço euclidiano de dimensão n, tá bom, pessoal? Tudo isso seguindo o livro-texto, beleza? Aí é só para dar uma relembrada mesmo lá nas questões, né, de geometria analítica. É claro que lá vocês não fazem tudo isso nessa quantidade de tempo, vocês vão estudando, vão vendo que faz sentido, né, calcular o comprimento dessa forma, a distância entre vetores assim. É provado que essa função de distância satisfaz algumas coisas, tá? Além de outros resultados, vai colocando exemplo, então, é claro que demora mais, né? Mas beleza, então agora a gente vai, tendo dúvidas, pessoal, vão falando aí, tá? Vou passar para produto interno. Então, espaço com produto interno, né? A segunda seção desse capítulo. Então, sejam U, V e W vetores em um espaço vetorial V e C qualquer escalar. Tá bom? Então, C é um número. Um produto interno em V é uma função que associa um número real, a gente vai denotar assim, tá? A cada par de vetores U e V. E tem que satisfazer os axiomas listados abaixo. O produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U, ou seja, comutatividade, vale a associatividade. Aqui o escalarzinho está entrando na primeira entrada, ou saindo, né? Mas veja que poderia ser na segunda entrada, basta utilizar isso aqui, ou seja, a comutatividade. E aqui embaixo a gente tem que o produto interno de um vetor por ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. Na verdade, ele só é zero se o vetor for o vetor nulo, tá bom? Então, a gente tem isso. Então, pro produto escalar que a gente acabou de comentar, ficaria assim, né? U escalar V igual a V escalar U. Estou usando o pontinho aqui. U escalar V mais W seria igual a U escalar V mais U escalar W. C U escalar V é igual a CU escalar V, e a outra que o escalar U é maior ou igual a zero, e a gente tem que põe o V ali, vou usar V. V escalar V é zero, desculpa, maior ou igual a zero, e V escalar V é zero, C e somente C, V é o vetor nulo, tá bom? Então, isso vale em R3, vocês viram isso em geometria analítica. Isso vale se esses vetores U, V e W estão em Rn. Então, esse produto escalar aqui também é um produto interno, tá bom?
é um exemplo particular aí de produto interno. Então, um espaço vetorial V com produto interno é chamado de espaço com produto interno. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai estar trabalhando com espaços vetoriais com produtos internos. Né? Um espaço vetorial com produto interno. Né? Mas os exemplos que a gente vai ver, né, todos os espaços aí, a gente vai. É o capítulo de produto interno. Né? Então, vai colocar um produto interno aí, pelo menos, para dar exemplos. Tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, estou partindo certo. 111. Aqui tem um exemplo. Mostra que a função abaixo define um produto interno em R2, onde o é U1, U2 e V é V1, V2. Tá? Então, o produto interno de U por V é quem? O 1, V1, então, o primeiro daqui pelo primeiro daqui, mais duas vezes o 2, V2, ou seja, mais duas vezes o segundo daqui pelo segundo daqui. Para provar que é produto interno, tem que provar que satisfaz as quatro. Se furar uma, não é. Eu vou provar a primeira aqui para vocês e pode ser a terceira, tá bom? Então, a primeira é bem tranquila. Eu vou usar a comutatividade aqui dos números reais. Então, olha lá. Produto interno de U por V é quem? Já está aqui. O 1, V1, mais 2, o 2, V2. Agora aqui, o 1, V1 é a mesma coisa que V1, o 1, porque são números e vale a comutatividade, mais duas vezes. Aqui também posso mudar a ordem, né? Colocar V2, o 2. Agora eu estou fazendo o quê? O primeiro desse pelo primeiro desse, mais duas vezes o segundo desse pelo segundo desse. Então, fui na ordem contrária, então esse aqui é o produto interno de V por U. Tá bom? Agora o outro, da constante, vou fazer o terceiro. E aí os outros dois itens ficam de exercício. Vou fazer o terceiro. C, produto interno de U por V, é quem? C, produto interno de U por V é o 1, V1, mais 2, o 2, V2. Agora, esse C aqui é tudo números, então posso fazer uma distributividade. Vou fazer uma distributividade, já vou juntar com o 1 e com o 2. Então, ficaria assim, ó. C, o 1, V1, mais 2, abre parênteses, C, o 2, V2. Isso aqui é exatamente quem? O produto interno. Vou colocar assim, ó. C, C, o 1, C, o 2, esse vetor aqui, por esse vetor, né? V1, V2. Veja que funciona. O primeiro daqui pelo primeiro daqui dá esse, mais duas vezes o primeiro daqui, o segundo daqui pelo segundo daqui. Exatamente. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que o produto interno de C, U por V. Tá legal? Aí os outros itens ficam de exercício. Se tiverem dúvidas, podem ir falando aí. Vou puxar mais um exemplo. Aqui é com matrizes, é em M22, tá? Isso aqui pode ser generalizado para MNN, não tem dificuldade em fazer isso, se você entender o que está acontecendo, tá? Então, veja o que está acontecendo. O produto interno das matrizes, né, A e B, é quem? É a multiplicação dos elementos correspondentes, e aí você multiplica os elementos correspondentes e depois soma eles, tá? Então, eu multiplico esse por esse, e somo com esse por esse, e somo com esse por esse, e somo com esse por esse, tá bom? Só para ficar claro, multiplico esse por esse,
dá esse. Aí eu somo com quem? Esse por esse, tá aqui. E somo com esse por esse, que tá aqui. Daí eu somo com esse por esse, tá bom? Claramente vale a comutatividade, porque você pode mudar a ordemzinha aqui, já que produto de números reais é comutativo. Opa. E daí vocês podem verificar que as outras propriedades também são válidas, né? Se você multiplicar aqui pelo um C, multiplica tudo pelo um C, aí vira tudo multiplicação de números reais, você faz a distributividade, e assim por diante, tá? Então não é muito diferente do de cima, porque essa expressão que aparece aqui, né, tá fazendo o quê? Multiplicação de números reais somada com uma multiplicação de números reais. Aqui, multiplicação de números reais somada com a multiplicação de números reais, somada com a multiplicação de números reais, somada com a multiplicação de números reais, tá? Tomar cuidado, né, que podem existir situações que não dá produto interno. Vou deixar um exemplo aqui para casa, né, para vocês. Troca esse mais por menos para ver o que que acontece, tá bom? Ou seja, poderia estar usando menos 2 aqui, né, em vez de 2. O que que acontece? Tá? Um exercício legal para vocês tentarem depois. Aí, a mesma coisa que vocês estudaram lá em geometria analítica, né, comprimento, distância, ângulo entre vetores, a gente pode fazer a mesma ideia aqui, em vez de usar o produto escalar, usar o produto interno, tá? Deixa eu puxar aqui. Esse material, tá, pessoal, que eu estou puxando, é aquele material que está lá no AVA, tá bom? Beleza, então, sejam U e V vetores em um espaço com produto interno, tá vendo? Tem que ter produto interno aqui. O comprimento, a norma de U é quem? Vamos denotar assim, duas barrinhas U, duas barrinhas, é a raiz quadrada do produto interno de U por U. Lembrem que lá era U escalar U. A distância entre U e V é denotada assim, D, abre parênteses, U, vírgula V, fecha parênteses. É quem? É o comprimento do vetor diferença, U menos V. Da mesma forma que é feito lá, tá bom? O ângulo entre dois vetores não nulos, U e V, pode ser determinado usando essa fórmula. Cosseno de θ é quem? É o produto interno de U por V dividido pelo comprimento de U, comprimento de V. Lá a diferença é que aqui era o produto escalar, tá? Θ é um ângulo entre zero e π. E o e V são ortogonais quando o produto interno deles é zero. A mesma ideia, pessoal. Tá? Se o comprimento do vetor é 1, então U é chamado de vetor unitário. Além disso, se vier qualquer vetor não nulo em um espaço com produto interno, então o vetor, você pega V, divide ele pelo comprimento dele, aí está chamando aqui de U, esse é um vetor unitário na direção de V, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o vetor V, vou pegar a setinha aqui, você tem aqui o vetor V. Vamos supor que a nossa unidade é desse tamanho aqui, ó. Como é que você faz para construir o vetor unitário aqui na direção de V? Estou colocando a setinha para dar o sentido, tá bom? Então, você vai carregar na mesma direção de V um vetor com esse comprimento. Deixa eu tentar mexer ele aqui. Aqui. Tá? Então, aqui você tem V, e aqui você tem V dividido por norma de V. Ah, professor, mas eu quero um vetor que está apontando para o outro lado, tá bom, pessoal? Então, basta pegar
menos V sobre norma de V. Se esse aqui é o U, então esse aqui embaixo é menos U, tá bom? É assim que é feito. Beleza, agora a gente pode, então, com essas ideias, né, já sabemos quando que dois vetores são ortogonais, falar de bases ortonormais. Pessoal, tá de forma bem resumida, só fiz uns 2, 3 exemplos. É importante que façam a leitura do material que está lá no ABA, tá? Também tem os testes para vocês praticarem. A gente está chamando de os quiz, tá? Na verdade, vão ser dois, né, referente a esse material, que é referente ao capítulo 5 e 6. Então, você façam esses dois quizzes aí. É importante fazer os quizzes, pessoal, porque você vai vendo, né, se está acertando, se está errando, o que, que você precisa voltar, revisar, tá? A leitura do material é bom ser feita, por quê? Porque tem vários resultados que são importantes. Lembre que resultados são ferramentas que ajudam você a resolver exercícios, tá bom? Se você viu um teorema lá, provavelmente ele é útil, né? Ou seja, pode ser que caia na hora lá uma questão que você usa o teorema e sai direto, tá? Aí você não precisa ficar fazendo um monte de conta para tentar justificar as coisas, tá bom? Vamos falar de bases ortonormais e processo de Glick-Schmidt. É a outra seção desse capítulo. Então, bases ortonormais, processo de Glick-Schmidt. Aí comentei com você, dado uma base qualquer, o que, que a gente vai fazer? Conseguir construir uma base ortonormal. O que, que eu quero dizer com isso? Vou conseguir construir uma base onde, dado dois vetores distintos, eles são ortogonais e que o comprimento de cada um deles é 1. Então, antes de falar do processo de Glick-Schmidt, eu vou falar para vocês o que, que é um conjunto ortogonal, um conjunto ortonormal, e daí o que, que é uma base ortogonal, o que, que é uma base ortonormal. Então, um conjunto S de vetores em um espaço com produto interno, P, é ortogonal quando cada par de vetores em S é ortogonal, beleza? Pegou dois vetores, né? Então, dois vetores distintos, né? Um parzinho, eles têm que ser ortogonais, tá bom? Lembram lá, ortogonais. Se além disso, cada vetor no conjunto for um vetor unitário, então S é ortonormal, beleza? Então, vamos pegar esse S, V1, V2 até Vn. Como que ficam as definições, como que fica nessas definições acima, né? A definição de ortogonalidade e ortonormalidade. A gente fala que os vetores são ortogonais se o produto interno deles é zero, né? VI e VJ é diferente de J. Então, o produto interno de VI por VJ é zero. E o ortonormal, além dessa condição, tem que satisfazer que o comprimento de cada vetor é 1, ou seja, satisfaz a condição que está em cima ali, e também que o comprimento de cada vetor é 1. Satisfeito isso, você vai ter um conjunto ortonormal. Vamos pegar aqui a questão de base agora. Então, se S é uma base, ou seja, já é base, então é base ortogonal ou base ortonormal, respectivamente, né? Vai ser base ortogonal quando satisfazer essa de cima aqui, e vai ser uma base ortonormal quando satisfazer isso que está embaixo aqui, nessa última setinha que eu fiz, tá? A base canônica
de Rn é o ortonormal, mas não é a única base ortonormal para Rn. Se vocês lembrarem, a base canônica de, vou pôr aqui R3, né, E1 formado por, desculpa, é a base formada pelo E1, E2 e E3. E1 é 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, e E3, 0, 0, 1. A gente comentou dessa base canônica na aula passada, daí você pode generalizar ela para o Rn. Por exemplo, em R2, que é mais tranquilo para a gente fazer desenhos, deixa eu mostrar aqui para vocês, como que poderia mostrar que tem infinitas. Você pega um aqui, vamos supor que os vetores unitários são desse tamanho, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo de 90, vetores unitários, tá aí, uma base ortonormal. Para você fazer outras, faz assim, ó. Vou dar um exemplo, tá bom? Pega aqui, gira aqui um ângulo, tá? Vamos supor que é, nesse exemplo, 45, mas qualquer ângulo funciona, tá? Aí você pega esse aqui e gira o mesmo ângulo que você girou o outro. Então, eu girei 45, tá? Então, se eu tivesse girado o θ e o outro θ também, como que fica o ângulo entre eles? Fica de 90 também, tá bom? Como você pode fazer isso aqui, né, infinitas vezes, você tem infinitas bases ortonormais, tá bom? Tá aí um jeito de justificar que você tem infinitas bases ortonormais para R2, isso pode ser generalizado a R3, R4, assim por diante, tá bom? Pode ser mostrado isso. Exemplo. Na outra página. Mostra que o conjunto é uma base ortonormal para R3, tá bom? Então, nesse caso, não está falando que é base, né? Mostra que o conjunto é uma base ortonormal para R3. Então, você teria que verificar o seguinte. Essa é base para R3. Para verificar que é ortonormal, você teria que verificar duas condições, né? A primeira e a segunda que estavam lá em cima. Vou chamar isso aqui de V1, esse de V2 e esse aqui de V3, para ficar mais fácil de escrever aqui embaixo. Então, a primeira coisa é verificar que eles são ortogonais. Então, você teria que verificar que o produto... aqui estamos em F3, né? Então, produto interno, né? Pega o produto interno, mas pega o produto escalar. Então, verificar que V1 escalar V2 é zero, que V1 escalar V3 é zero, que V2 escalar V3 é zero, tá bom? Teria que verificar que o comprimento de V1 é 1, que o comprimento de V2 é 1 e que o comprimento de V3 também é 1. Tá? Essa questão da base, pessoal, é conteúdo da semana passada, então não vou fazer. Essas igualdades são bem parecidas, eu vou fazer uma delas. Posso fazer, por exemplo, V1, V2, e que o comprimento do vetor é 1, eu posso fazer, por exemplo, qualquer um deles, tá bom? Quiserem falar algum aí, podem ficar à vontade, senão eu posso fazer V2, por exemplo. Comprimento do V2, tá bom? Então, vamos ver aqui, V1 escalar V2 tem que dar igual a zero. Vamos fazer essa conta aí. Então, é o primeiro pelo primeiro, mais o segundo pelo segundo, mais o terceiro pelo terceiro, tá bom? Então, se eu errar alguma coisa, me avise. É 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2 sobre 6. Mais 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 6. Mais 0 vezes
2 raiz quadrada de 2 sobre 6. Aqui zerou, né? E aqui? Esse vai embora com esse, fica menos 1 sobre 6. Esse vai embora com esse, fica 1 sobre 6. Mais 1 sobre 6, mais 0. Menos 1 sobre 6, mais 1 sobre 6, 0, mais 0, 0. Tá bom? Beleza, agora vamos calcular o comprimento do V2. Então, comprimento. Raiz quadrada de V2, produto escalar com V2. Tá? Então, raiz quadrada, vou colocar no final a raiz quadrada, porque depende do tamanho que vai ficar aqui. V2, primeira entrada pela primeira entrada, mais a segunda entrada pela segunda entrada, mais a terceira entrada pela terceira entrada. Ou seja, essa entrada ao quadrado, mais essa entrada ao quadrado, mais essa entrada ao quadrado. Então, a primeira e a segunda diferem por sinal, né? Então, menos raiz quadrada de 2 sobre 6, ela vezes ela, então ela ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 sobre 6 ao quadrado, mais, lá é 2 raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso. Tá bom. Menos raiz quadrada de 2 sobre 6, né? Vai ficar 2 sobre 36. Mais 2 sobre 36. Mais 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Sobre 3 ao quadrado é 9. Aqui dá para dar uma simplificada, fica 1 sobre 18, 1 sobre 18, 1 sobre 18, mais 1 sobre 18. Aqui fica 8 sobre 9. 8 sobre 9, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, não muda nada, né? Porque 2 sobre 2 é 1, mas estou com uma fração equivalente. Aí vai aparecer 18 embaixo. Eu vou ter o mesmo denominador em todas essas frações, então vai ficar 1 mais 8 vezes 2, 16, todo mundo sobre 18. 1 mais 16 é 18, fica 18 sobre 18, que é 1. Pessoal, não lembro se eu tinha apoiado 0 ou 1 aqui, tá? Se eu ponho 0, estava errado, que é mostrar que é vetor unitário, tá? É 1. Tá? Então chegou aí. Não lembro se eu tinha apoiado 0, estava em vermelho, ou 1, tá? Mas era para mostrar que é vetor unitário, tá bom? Então é 1. Tá? Só se eu tinha colocado errado, eu tô corrigindo aí. Então, se você fizer aqui em cima a verificação de todos, você vai chegar no 0, e aqui embaixo, se você fizer a verificação de todos, você vai chegar no 1. Provou que é base, provou que os vetores são ortogonais, provou que os vetores são unitários, você tem uma base ortonormal. Beleza? Então fica aí o exercício para vocês fazerem as outras verificações, são bem parecidas. Aí lá no material, né, pessoal, tem vários resultados, é importante que vocês deem uma lida no material, tá? Processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Então tá aqui, pessoal, vocês vão pegar uma base B, no espaço vetorial com produto interno. Aí aqui vai ter como é que vão construir uma base ortonormal. Primeiro, no passo 2, você constrói uma base ortogonal. Se ela é ortogonal, os vetores são ortogonais. E depois você basta normalizar eles para virarem unitários. Tá? Então, você tem aqui V1, V2 até Vn, você vai construir essa base B' W1, W2 até Wn. Onde? O W1 é o primeiro vetor aqui de B, W2. W2 depende do V2
e do W1. W3 depende do V3, depende do W1 e depende do W2, tá bom? Então, assim, pessoal, para determinar o primeiro, basta pegar o primeiro vetor da base B. Para determinar o segundo, você precisa do vetor que você determinou no passo de cima e do V2. Para determinar o W3, você precisa dos vetores que você determinou nos passos anteriores e do V3, e assim por diante, tá bom? Então, tem que ser feito na ordem aí, tá? Senão vai alterar a ordem aqui embaixo. Com esse processo, você vai construir uma base ortogonal. Mas se você já tem uma base ortogonal, para vir a base ortonormal, basta que os vetores sejam unitários. Então, basta pegar o vetor WI e dividir ele pelo comprimento dele. Esse vetor passa a ter comprimento 1. Então, é isso que é feito. Tá? Você tem o vetor WI, você divide pelo comprimento dele, chama agora de UI e você forma essa base B duas linhas, o 1, o 2 até o N é uma base ortonormal de V. Tá? Veja que o gerado da primeira base é igual ao gerado dessa última base, tá? Eles estão gerando o mesmo espaço. Isso é importante, né? Senão você não estava obtendo uma base ortonormal por mesmo espaço, tá bom? Você tem uma base para V, você quer determinar uma base ortonormal para o mesmo V, tá bom? Então, essa receitinha de bolo aqui, pessoal, vocês até se acostumar com ela aí, vão dando uma olhada, tá bom? Depois você se acostuma para determinar uma base aí com os três vetores, não fica tão difícil de lembrar, né? E claro, se for um monte de vetor. Apesar que a ideia é quase a mesma sempre, né? De um vetor para o outro. Não é uma coisa que você vai passar meses sem usar e vai ficar na cabeça, né? No geral, não fica, tá bom? Uma ou outra pessoa, às vezes, consegue memorizar isso, não esquecer, mas no geral não fica, tá bom? Não se preocupe em estar memorizando isso assim, nunca vou esquecer, tá? Não, beleza? Podem olhar aí a receitinha e fazer as contas. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, aplique o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt para a base B de R2 abaixo, tá? Então, você tem V1, V2, vamos passar por W1, W2, né, que vai formar a base B', e depois a gente passa para a base B duas linhas com o 1 e o 2, beleza? Então, pessoal, quem que é o W1? W1 a gente sabe que é o próprio V1. Vamos subir aqui para vocês olhar. Está aqui. Agora, W2 eu tenho que usar o V2. Deixa eu colocar aqui, né? 1. Tem que usar o V2 menos o produto interno de V2 por W1, dividido pelo produto interno W1 por W1, vezes o vetor. Desculpa. Aí a multiplicação desse escalar pelo W1. Tá? Então, V2, W1, 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 tá? Então, V2 quem é? 0, 1. Ficou 0, 1, menos. V2, W1. Então, V2, W1, W1 é V1, tá? É o produto interno de V2 por V1. 1 por 1, 1. 1 por 1 é 1, né? Mas é 1 por 0. 1 por 0, 0. Mais 1 por 1, 1. Vai dar 1. Então, fica menos 1 dividido. Aqui embaixo é o produto interno de W1 por W1, que é o V1. 1 vezes ele mesmo, 1. Mais 1 vezes ele mesmo, 1. Pelo vetor W1, 1, 1. Tá? Se não entenderam, podem perguntar. Então, isso aqui ficou como?
que vai ficar 2, né? Então ficou 0, 1, menos 1 sobre 2, 1, 1. Então 0 menos 1 meio, então menos 1 sobre 2, vírgula, 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio, tá bom? Então tá aí W1 e W2, tá bom? Se vocês quiserem, é B' formada por W1, W2. Agora basta normalizar eles. Quem que é o 1? É W1 dividido pelo seu comprimento. W1 é 1. Aqui embaixo é quem? Raiz quadrada do produto. Ah, pessoal, indiquei, né? Estava em R2, né? É, deixa eu indicar assim. Produto escalar aqui, tá bom? Tá, então, aqui, W1, produto escalar com W1, isso é 1 dividido raiz quadrada. Produto escalar de W1, apaguei aqui embaixo, né? Devia ter colocado também. Aí, produto escalar de W1 por W1, a gente sabe que dá 2. Então, fica a raiz quadrada de 2. Então, ficou 1 sobre raiz quadrada de 2, 1 sobre raiz quadrada de 2. Isso aqui é unitário, tá bom? Vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Quando você calcular o comprimento, dá 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é 1. Agora, o 2 é W2 dividido pelo seu comprimento. Isso aqui é W2 dividido pela raiz quadrada de W2, produto escalar com W2. W2 é, vou fazer aqui o primeiro escalar. W2, W2. W2 está aqui. Vamos calcular o produto escalar dele aqui, separadinho. Então, é esse cara ao quadrado, que dá 1/4, mais esse aqui ao quadrado, que dá 1/4. Então, ficou 2 sobre 4, é 1 sobre 2. Tá bom? Aí você quer a raiz quadrada disso. É a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de... Desculpa, 1 sobre 2. Que é 1 sobre raiz quadrada de 2. Beleza? Então, aqui, você pode escrever aqui no denominador 1 sobre raiz quadrada de 2. Vezes, agora W2, menos 1 sobre 2, né? Multiplicação do escalar com vetor, 1 sobre 2. Aqui tem uma fração em cima e uma fração embaixo, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai aparecer a raiz quadrada de 2 em cima, menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Tá? Númerozinho multiplicando o vetor entra, multiplicando cada uma das entradas. Fica menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Se eu calcular a norma para ver se deu o vetor unitário, seria essa entrada ao quadrado mais essa entrada ao quadrado. Então fica mais, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, dividido por 2 ao quadrado é 4. Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. 2 mais 2 é 4, 4 dividido por 4 é 1. Beleza, deu vetor unitário. Tá? Então, os vetores são unitários, beleza, que eles são ortogonais, vem daqui. Tá? Porque isso aqui é uma base ortogonal. Então, B, duas linhas, formado por o 1 e o 2, é uma base ortonormal de, de quem que está pedindo aqui? R2. Tá bom? Então fica aí o processo, pessoal.
É claro que se você pegasse em R5 5 vetores, você teria muito mais trabalho, né? Aqui peguei em R2 para vocês verem como faz o primeiro, ali, o primeirinho que dá trabalho, o primeiro que dá trabalho é o W2, o W1 não dá trabalho, né? O W1 é o próprio V1, o W2 é um pouquinho de trabalho, os outros são na mesma ideia, tá bom? Você vai olhando para os passos anteriores e vai fazendo as pontinhas, tá bom? Então, fica aí essa ideia do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Beleza. Para falar de subespaços ortonormais, pessoal, que seria o último ponto lá, aqui, aqui, e também, pessoal, como eu falei, só vou dar ideia. Subespaços ortogonais, pessoal, a ideia é, vamos pegar em R3, vamos olhar dois planos dentro de R3. Você tem, por exemplo, um plano aqui, e você tem outro plano assim, tá bom? Tá? Então, toda vez que você pegar um vetor nesse plano, e um vetor nesse plano, eles vão ser ortogonais, tá? Então, para dar uma ideia, você tem aqui um vetor nesse plano que estava assim, ele pode estar assim, não tem problema, e você vai pegar um vetor nesse aqui, tá? Pode estar assim, né? A ideia é que quando você fizer assim, o ângulo formado é um ângulo de 90 graus, tá bom? Ah, se ele tivesse assim, não muda nada. Se estivesse assim, o ângulo aqui continua sendo um ângulo de 90 graus. Essa é a ideia, né, de subespaços ortogonais. Você tem dois subespaços, toda vez que você pegar um vetor de um e um vetor do outro, eles têm que estar formando um ângulo de 90 graus, tá bom? De novo, pessoal, é importante consultar o material e dar uma lida, tá? Aqui é uma ideia superficial, tá? Em algum ponto ou outro a gente dá uma aprofundada, mas é só para comentar um pouquinho sobre cada assunto, porque daí quando vocês forem ler o material, vocês vão falar, ah, o professor falou disso, um pouquinho disso, falou um pouquinho daquilo, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, tá bom? Essa aí é a ideia, tá? Vamos falar de transformações lineares agora, que é o outro capítulo, tá? Então, transformações lineares, deixa eu puxar aqui. Então, pessoal, dentro de transformações lineares, capítulo 6 do livro texto, a gente vai falar de uma introdução às transformações lineares, o núcleo é a imagem de uma transformação linear, matrizes para transformações lineares e matrizes de transição e semelhança, tá bom? Então, vamos começar com esse primeiro aqui. Aqui. Então, sejam V e W espaços vetoriais, a função, lembram, estudaram funções aí, por exemplo, em fundamentos de matemática elementar, cálculo 1, tá? Então, é uma função que satisfaz algumas propriedades. Eu copiei aqui e não veio tudo. Deixa eu copiar de novo. Faltou a condição 2. Está aparecendo só a 1, tá? Aí. Então, a função
Então, a função t de v em w é uma transformação linear de v em w quando as duas propriedades abaixo são verdadeiras para quaisquer u e v em v, e para qualquer escalar c. Então, está falando que a t de u mais v é t de u mais t de v. E está falando que tc de u é c, que tc de u é ct de u, tá? Ou seja, aqui quebra, né, para a soma, e aqui o escalar sai para fora. Tomar cuidado, pessoal, que aqui é a soma em V. Aqui eu já estou em W, então isso aqui é a soma em W, tá? Aqui é a multiplicação de um escalar por um vetor em V, então isso aqui é a multiplicação em V. Já aqui é um vetor de W e aqui é um escalar, então isso aqui é a multiplicação em W. Vou trazer um diagrama para ajudar um pouquinho mais nisso, tá? Tem que tomar mais cuidado. Ah, professor, mas por que não denotar diferente? Pessoal, porque assim, depois que você entendeu essa definição, a escrita do texto ela fica mais limpa, fica mais fácil de escrever, e todos os livros acabam fazendo todos, é muito, né, mas a maioria dos livros, os livros que eu conheço, acabam fazendo dessa forma. Ele fala, ó, toma cuidado, aqui é a soma, a adição e a multiplicação do espaço de saída, e aqui do espaço de chegada. E depois, ali para frente, né, se você entender a definição, fica claro para você, tá bom? Deixa eu pegar aqui o diagrama. Olha lá, aqui são vetores que moram em V. Então, isso aqui pertence a V, isso pertence a V, por ser espaço vetorial, a soma pertence a V. Então, tem que ser a soma de V, tá? Estou somando elementos de V. Isso está em W, isso está em W, então tem que ser a soma de W, tá bom? Para que isso esteja em W, né? W é espaço vetorial. Aqui é um vetor em V, então faz sentido que seja a multiplicação por escalar em V, tá? Aqui já é um vetor em W, então é a multiplicação em W, tá? Então, tome cuidado onde está fazendo a soma em V e soma em W, soma e a multiplicação por escalar em V e a multiplicação por escalar em W, tá? Então, se a tua função é uma função entre espaços vetoriais e satisfaz essas duas condições, ela é uma transformação linear, tá bom? Existem exemplos de funções entre espaços vetoriais que não são transformações lineares e existem exemplos de funções entre espaços vetoriais que é uma transformação linear, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Mostra que a função t de R2 em R2 definida por t de V1, V2 igual a V1 menos V2, vírgula, V1 mais 2V2 é uma transformação linear. Então, é para verificar. Vou verificar o item 1 e o item 2 que é de exercício. Então, você deve mostrar que a função preserva a soma de vetores e a multiplicação por escalar. Vamos verificar só a questão da soma. Tome os vetores V igual a V1, V2 e U1, U2 em R2 de um número C qualquer. C é para fazer o item 2, tá bom? Tem feito no material, pode dar uma olhada. Então, quem que é U mais V? U mais V é U1, U2 mais V1, V2. E a soma usual, então, primeiro mais o segundo. U1 mais V1, U2 mais V2. Tá? Então, quem que é T de U mais V? É T de U1 mais V1, U2 mais V2. Como que é essa soma? Deixa a gente olhar aqui. A primeira entrada menos a segunda. Então, como que fica? A primeira entrada menos a segunda está aqui, ó. A primeira entrada menos a segunda, vírgula. Depois, a primeira entrada mais duas vezes a segunda. Então, lá depois da vírgula, a primeira entrada está aqui, mais duas vezes, desculpa, errei aqui.
Tem que olhar na linha de cima, né? A primeira entrada mais 2 vezes a segunda. Beleza, tá aí. Só que eu quero chegar em T de U, T de V. Então, tem que fazer aparecer a expressão do T de U mais a expressão do T de V. Vamos ver como que eu faço isso, ó. Eu vou juntar aqui de forma conveniente, ó. O 1 menos o 2 está aqui. V1 menos V2 está aqui. Beleza. O 1 mais 2 vezes o 2 está aqui. V1 mais 2 vezes V2 está aqui, tá bom? Agora, eu vou colocar, deixa eu apagar aqui para não confundir, esse junto com esse, né, dentro do mesmo parênteses para formar um vetorzinho, e esse junto com esse, tá bom? Que está aqui. Isso aqui, se você abrir T de U, vai dar exatamente isso. Se abrir T de U, vai dar exatamente isso. Olha lá, a primeira entrada menos a segunda, vírgula, a primeira entrada mais 2 vezes a segunda. Se abrir T de V, vai dar exatamente isso. A primeira entrada menos a segunda, vírgula, a primeira entrada mais 2 vezes a segunda, tá bom? Ou seja, T de U mais V é T de U mais T de V, tá bom? Pessoal, às vezes, né, até vocês se acostumarem como que tem que ser feitas as manipulações, é bacana você abrir o T de U mais V e abrir o T de U mais o T de V. Você sabe no que você tem que chegar daí, tá? Não pode ir igualando tudo ao mesmo tempo, porque você ainda não provou que é igual. Tá? Então, você tem que sair de um e chegar no outro. Abrir essas expressões aqui é fazer isso aqui, tá? É pegar o T de U e abrir, vai chegar nisso, né? Ver a carinha do T de U, pegar T de V e chegar nisso, tá bom? Aí você fala, como que eu tenho que manipular aqui para aparecer o 1 menos o 2? Eu tenho que juntar esse carinha com esse, para aparecer ele, tá bom? Aí você vai fazendo as manipulações. Tem que fazer alguns exemplos aí para se acostumar, tá legal? Beleza. Assim, exemplo de uma que não é transformação linear. Então, outro exemplo, aí depois você verifica o item 2, tá? T pode ser da reta na reta, que pega x e chega em x quadrado. Não é linear, tá? Vamos ver por quê. Pega T de 1 mais 2. Para ser linear, tem que ser igual a T de 1 mais T de 2. Será que isso é verdade? Vamos ver. T de 1 mais 2, por um lado, é T de 3. T de 3 é 3 ao quadrado. Né? Porque pega o x e eleva ele ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vamos ver T de 1 mais T de 2. T de 1 pega o carinha e eleva ele ao quadrado. Pega o elemento e eleva ele ao quadrado. Mais. T de 2, pega o 2 e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, deu 5. Então, isso aqui é diferente disso, tá? Então, não é transformação linear, porque isso aqui é diferente. T de 1 mais 2 é diferente da T de 1 mais T de 2. Beleza? Tá aí o exemplo. Vamos ver exemplo de transformações lineares importantes. Então, duas transformações lineares simples, que são a transformação nula. O que é a transformação nula? Pega um vetor e sempre leva no vetor nulo. Então, aqui pode ser de V em W, tá? Pega qualquer vetor de V e leva no vetor nulo de W. É uma transformação linear. E você tem a transformação identidade. Pega V e sempre leva nele mesmo. Pega um V e leva em V. Pega um W, leva em W. Pega um U, leva em U, tá bom? Então, aqui tem que ser de V em V, porque vai pegar um vetor daqui e vai levar nele mesmo, tá? É a transformação identidade. Então, depois fica aí de exercício para vocês provarem que é transformação linear, cada uma dessas funções aqui, tá bom?
Então, pessoal, é importante que vocês consultem o livro para verem as propriedades, resultados, corolários, teoremas, tudo que tem lá, tá bom? Ajuda bastante na hora de resolver as questões. Uma propriedade interessante, né, é que, por exemplo, se você pegar uma transformação linear e aplicar ela, avaliar em C1, V1, mais C2, V2, mais C3, V3, tá? Na verdade, isso vale para uma quantidade N. Isso aqui é C1, T de V1, mais C2, T de V2, mais C3, T de V3, tá? Isso pode ser generalizado para uma quantidade N de vetores. A gente vai usar isso aqui na sequência. Deixa eu ver aqui. Bacana esse exemplo. Então, aqui tem um exemplo, pessoal. Você já ter uma transformação linear. Tá? Então, já é linear. Tá, o quê? T de 1, 0, 0 é igual a 2 menos 1 e 4. T de 0, 1, 0 é 1, 5 menos 2. T de 0, 0, 1 é 0, 3, 1. Encontre T de 2, 3 e menos 1. Se vocês perceberam, esses três vetores aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, formam a base canônica de R3, tá? Quer dizer que qualquer vetor, em particular esse 2, 3 e menos 2, pode ser escrito como combinação linear desses três vetores aqui. E é o que a gente vai fazer. Aí vai usar a linearidade da nossa T para calcular aí o valor. Então, ó, o vetor 2, 3 e menos 2, ele pode ser escrito como duas vezes esse primeiro vetor, mais três vezes esse segundo vetor, menos duas vezes esse terceiro vetor. Quando você aplica a T do lado esquerdo, tem que aplicar do lado direito também. T disso é T disso, tá? Que é o que está ali embaixo. Então, T de 2, 3 menos 2 é T de 2 pelo primeiro vetor, mais 3 pelo segundo, menos 2 pelo terceiro. Pela linearidade da T, é 2T do primeiro, mais 3T do segundo, menos 2T do terceiro. Essas T calculadas nesses vetores estão aqui em cima. 2 menos 1, 4, 1, 5 menos 2, 0, 3 e 1. Então, substituindo, fica duas vezes por esse vetor, mais três vezes por esse vetor, menos duas vezes por esse vetor. Aí, né, fazendo aqui as operações, vocês vão chegar em 7, 7, 0, tá bom? Então, vejam, se você conhece uma transformação linear nos vetores de uma base, não precisa ser a base canônica, você consegue calcular a T de qualquer vetor. Tá? Basta pegar esse vetor e escrever como combinação linear dos elementos da base, e depois calcular a T dos dois lados. Tá bom? Então, basta conhecer a transformação linear nos vetores da base. Pessoal, isso é importantíssimo, né? Como eu falei de base para vocês semana passada. Você tem um espaço vetorial, a ideia de encontrar a base é encontrar um conjunto, a menor quantidade possível de elementos, que expressa, né, que você consegue pegar qualquer vetor e escrever como combinação deles. Então, você não precisa trabalhar com todos os vetores, basta trabalhar com os vetores da base, tá? Uma quantidade aí, N, tá? Em R5, 5 vetores, em R10, 10 vetores, tá? E assim por diante. Deixa eu ver outro aqui. Então, exemplo, uma transformação linear definida por uma matriz, tá? Então, defina a função t de R2 em R3 por t de v igual a AV. Aqui, você tem uma matriz de ordem. Quantas linhas? Uma, duas, três. Quantas colunas? Duas. Então, uma matriz 3 por 2. E aqui, 1, 2, então 2 por 1. Tá? Então, você está pegando o vetor V, que é V1, V2, tá? Duas entradinhas aqui de R2. Quando fizer a multiplicação, vai dar três entradas, tá? Encontre T de V quando V é 2 menos 1.
mostra que tem uma transformação linear de R2 para R3, tá? Esse segundo item eu vou deixar de exercício, vou fazer o primeiro, para ter uma ideia de como trabalhar com essa T. Então, primeiro, T de V é T de 2 menos 1. É quem? Coloca essa matriz aqui, 3, 0, 2, 1, menos 1 e menos 2, e coloca essa outra matriz aqui. Virou multiplicação de matrizes. Tá? 3 vezes 2, 6, mais 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 2, 4. 1 por menos 1. Multiplicação de matrizes, tá, pessoal? Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Tá? Então, aqui vocês chegaram em 6, 3 e 0. Beleza? Tá aí como é que a gente faz a nossa continha, pessoal. Então, o que a gente tem? A gente tem que a T de V, ela é 6, 3 e 0. Só para ficar claro, né, o vetor que pertence a R3, exatamente o que a gente queria, ó, do R2 no R3, tá bom? Então, tá aí uma forma de você construir transformações lineares utilizando matrizes. Aí depois provem que uma transformação linear é tranquilo, tá bom, pessoal? Basta utilizar as propriedades aí de matrizes. Vamos falar do núcleo e a imagem aqui, pessoal, de uma transformação linear. Tá, deixa eu ver. Vamos ver. Quase 9 horas, né? Deixa eu tomar um cuidado aqui para a gente não se estender demais. 3, 4, 8. Então, o núcleo é a imagem de uma transformação linear, tá? Vamos começar falando do núcleo. Tá? Você tem a transformação linear. Vou colocar assim. Você tem o V, você tem o W, e você tem uma transformação linear de V para W, tá? Quem que é o... Você já tem uma transformação linear. Então, o conjunto de todos os vetores V em V que satisfazem T de V igual a zero é o núcleo de T, denotado por kernel de T. Então, você vai pegar aqui todos os vetores que são mandados no vetor nulo, tá bom? Todo mundo que está aqui dentro, e vai chamar de kernel de T, tá bom? Ou seja, esse vetor aqui pela T tem que ir no nulo, ou seja, T de V é vetor nulo. Vou colocar um Vzinho aqui, ó. Então, todos os vetores que via T são mandados no vetor nulo formam um conjunto. Esse conjunto é chamado kernel de T, tá, pessoal? Pode ser provado que o kernel é um subespaço da onde? De V, né? Está morando aqui dentro, ó, que é subespaço de V. E o núcleo também, às vezes, é chamado de espaço nulo de T. Se você tiver a transformação identidade, por exemplo, quem que é o kernel? E vetor que eu coloco aqui, que é que dá um nulo, já que sempre pega um vetor e manda nele e-mail, tem que ser um nulo. Tá bom? Então, o kernel, nesse caso, é formado só pelo vetor nulo. Um outro exemplo é você pegar a transformação que pega um V e sempre vai no vetor nulo.
Então, não importa o vetor que eu coloco aqui, está sempre indo do nulo. Estou pensando aqui T de V em W, tá? Nesse de baixo, aqui em cima tem que ser T de V em V. Então, nesse caso aqui, o kernel de T, se todo vetor é mandado no nulo, o kernel é o próprio espaço. Tá? Então, são dois exemplos aí introdutórios, mas são exemplos importantes. Se é a identidade, para ir no vetor nulo, tem que ser ele mesmo. Se todo mundo vai no vetor nulo, então é todo mundo. Então é o próprio espaço vetorial V. Tá bom? Dois exemplos aí para não passar em branco essa parte. Vai ter um corolário aqui, deixa eu puxar esse corolário. Eu marquei, né? Aqui, então deve ser muito importante. Não é todos os resultados que a gente está passando. Assim. Se você tiver aqui uma T de Fn em Rm, a transformação linear T, né, T de x igual a x, aqui há para a gente matriz, né, pessoal, como no exemplo anterior lá de cima, então o núcleo de T é igual ao espaço solução desse sistema aqui, tá bom? Uma matriz A, essa matriz que está aqui, aqui x vai fazer a matriz das incógnitas, e essa aqui é a matriz nula, tá bom? Então, aí, né, o núcleo, nesse caso aqui, é igual ao espaço solução. Então, são todos os x pertencentes a Fn, tal que AX é igual a zero. A gente estudou isso aqui na semana passada, tá bom, pessoal? Então, se não lembram, voltem lá e deem uma olhadinha. Tá? Deixa eu falar de imagem agora. De novo, pessoal, tiverem dúvidas, parem aí, né? Falem aí, né, para eu parar aqui e a gente tentar sanar essas dúvidas. Lembrando, né, pessoal, está sendo apresentado de forma resumida para caber dentro do tempo aí, tá? Mas a gente pode parar e conversar, não tem problema nenhum. Aqui a imagem, pessoal, da mesma forma que vocês aprendem lá em Fundamentos de Matemática Elementar, Cálculo 1, tá? É imagem de função mesmo. Então, lembre-se que a imagem de T de V em W é o conjunto de todos os vetores em W, que são imagem de vetores em V, tá? Então, assim, você tem V, você tem W e você tem a T, tá? Vamos supor que esse V é levado aqui, nesse conjunto, tá? Então, isso aqui é a imagem da T. Tá? Toda vez que você pega alguém aqui, ele está caindo aqui dentro. Beleza? Ah, mas sobrou gente aqui. Não tem problema, tá, pessoal? Sobrou elementos aqui, né? Não tem problema, tá? Estamos olhando só para a imagem. São aqueles vetores que, em W, que tem algum Vzinho em V que via T vai nele, tá bom? Olha lá. Então, a imagem de T são os T de V, ou seja, já que isso aqui está em W, tem que ser um Wzinho. Então, mesma coisa do núcleo, né? A gente tem que a imagem é uma transformação linear, é um subespaço de quem? De quem ela mora, né? Ela mora em W, então é um subespaço de W. Então, lembrando, o kernel mora aqui, em V, e a imagem mora em W. Beleza? Tem uma imagem aqui, ó. Tem no livro texto essa imagem. Veio muito grande, deixa eu diminuir ela um pouco. Aqui, ó. Você tem o domínio, que é V, você tem o contradomínio, que é W, tá bom? Você tem o núcleo, aqui em V, e você tem a imagem em W, tá bom? Beleza? Lembre, pode-se mostrar que o núcleo é um subespaço de V e que a imagem é um subespaço de W. Beleza.
A gente falou de espaço coluna na semana passada e tem um resultadinho aqui que cita espaço coluna. Seja T do Rn e Rm a transformação linear, T de x igual a x, tá? A matriz. Então, o espaço coluna de A é igual à imagem de T, tá? Lá em cima a gente usou o espaço solução e relacionou com o núcleo, e aqui a gente está relacionando o espaço coluna com a imagem, tá bom? Então, lembrem que tem que olhar na aula passada se vocês não lembram espaço coluna e espaço solução. Beleza. Definição de posto e nulidade. Puxar aqui. Cortado, né? Aqui tá bom. Definição do posto e da nulidade de uma transformação linear, né? Então, seja T de V em W, uma transformação linear. A dimensão do núcleo, lembra, é subespaço vetorial, então dá para encontrar, né, uma base, o número de vetores da base, a dimensão de T é chamada de nulidade de T e é denotada por nulidade de T. A dimensão da imagem de T é denominada posto de T e denotada por posto de T, tá bom? Então, você vai lá, vai encontrar uma base para a imagem, vai contar a quantidade de vetores e vai ter a dimensão. Se tiver 5 vetores, a dimensão é 5, tá? Então, por exemplo, você teria que o posto é 5, tá bom? Se T é dada por uma matriz, então o posto de T é igual ao posto de A e a nulidade de T é igual à nulidade de A. Claro, né, pessoal? Pelo que a gente acabou de comentar ali em cima da questão do espaço coluna e do espaço solução. Pessoal, vocês devem, provavelmente estudaram, né, em Fundamentos de Matemática Elementar, até antes, né, no ensino médio, função injetora, sobrejetora, bijetora, tá bom? Quem não lembra pode dar uma consultada aí no material, tem uma revisãozinha de função injetora, função sobrejetora. Bijetora é quando é as duas ao mesmo tempo, tá bom? Por quê? Porque eu vou precisar isso em isomorfismo. Isomorfismo. Pega uma transformação linear, bijetora. Juntou isso? A gente tem um isomorfismo, tá bom? Então, eu vou definir aqui isomorfismo para vocês. Aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais da principal ideia de espaços vetoriais. Olha isso aqui, que legal. Espaços vetoriais distintos, como R3 e M31, podem ser pensados como sendo essencialmente os mesmos, pelo menos no que diz respeito às operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Tais espaços são isomorfos entre si, tá bom? A ideia aqui é que o R3 tem uma base consistindo de 3 elementos, M31 tem uma base consistindo de 3 elementos, tá bom? Então dá para criar uma transformação linear entre eles. Então, tudo que acontecer daqui, via transformação, você consegue levar para cá. Já que a bijetora tem inversa, tudo que acontecer aqui, via transformação linear, você consegue puxar para V. Tá bom? Então, uma transformação linear T de V em W, que é injetora e sobrejetora, é chamada de isomorfismo. Além disso, se V e W são espaços vetoriais tais que existe um isomorfismo de V para W, então V e W são isomorfos entre si. Tá legal? Então, por isso que o R3 é tão importante em álgebra linear, tá?
Você pega outro espaço vetorial de dimensão 3, existe um isomorfismo entre eles, e você pode trabalhar aqui em R3, onde a notação é mais tranquila, tá bom? Isso justifica a importância do R3. Boa noite, Pablo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Então vou entrar aqui no último tópico, para a gente finalizar aí, dentro do nosso horário, tá bom? Pessoal, eu sei que às vezes é um pouco corrido, como eu falei, né? Estamos tentando trabalhar 2 capítulos em 2 horas. Então tem que resumir muito cada um desses capítulos. É importante ir lá no AVA, dar uma lida nos materiais, tentar fazer os quizzes que tem lá, depois faz a avaliação. Ah, professor, não fui muito bem na avaliação. Você tem mais uma chance, volta, revisa o que você acha que tem dificuldade e faz de novo a avaliação, tá bom? Cuidem os prazos das avaliações, tá? Você tem a avaliação da unidade 1, unidade 2, unidade 3, depois tem a avaliação regular, tá bom? Cuidem isso. Então, vou comentar aqui no último, tá? Na última sessão, deixa eu ver aqui, página que eu marquei, aqui. Então, é o último? Ah, desculpa, é o penúltimo. Deixa eu ver aqui. É o penúltimo, tá? Matriz de transformações lineares. Qual representação da transformação linear é melhor? Essa aqui, olhando aqui como vetor do R3, ou olhando aqui como uma multiplicação de matrizes. Tá? Veja que se você fizer a multiplicação 2 por x1 dá 2x1, 1 por x2 dá x2, menos 1 por x2, menos x2, tá bom? Depois, continuando, você vai obter esses e esses. Então, está representando a mesma coisa para a gente. Aí o autor do livro texto fala que a segunda ela é melhor por pelo menos 3 razões. É mais simples, é mais fácil de ler e mais fácil de inserir em uma calculadora ou software matemático, tá bom? Então, para quem vai usar software, fica aí a dica, tá, pessoal? Utilizem a segunda, beleza? Aí temos aqui um resultado importante, 462, tá aqui. Então, teorema, matriz canônica de uma transformação linear, tá? Seja T do Rn no Rm, uma transformação linear tal que, para os vetores E e I, aqui a gente vai trabalhar com a base canônica, depois a gente faz com outra base. A gente tem que T de E1 está chegando em Rm, então tem que ter 1, 2, 3 pontinhos, M, entradas, tá? T de E2 até T de E. Então, a matriz M por N, cujas N colunas corresponde a T de EI, então isso aqui é T de E1, T de E2, T de EN, é tal que quando você calcular T de V, vai ser essa matriz aqui, pelo vetor, para todo V em Rn. Essa matriz é chamada de matriz canônica de T. Tá? Então, fica aí uma forma de você escrever a tua T utilizando matrizes. Por quê? Porque você consegue escrever ela dessa forma aqui, que o autor justificou, né? Com 3 razões por que é melhor essa representação utilizando matriz. Tá? Se for a base canônica, se não for, aí dá uma mudadinha nas coisas, tá? Mas depois a gente vê isso. Aí, pessoal, né, vocês já estudaram composta, então não vou fazer a revisão de composta, mas se vocês precisarem, podem ir no material, lá vai ter. A gente tem um teorema para composta. Deixa eu ver aqui. 479 do material.
Então, sejam T1 e T2 transformações lineares com as matrizes canônicas A1 e A2. Estou falando para vocês que T1 de V é A1V, e estou falando para vocês que T2 de V é A2V, matrizes canônicas, respectivamente. A composta T, definida por T de V igual a T2, né, T2 de T1 de V, é uma transformação linear. Além disso, a matriz canônica A de T é o produto das matrizes. Então, estou falando que T de V é A de V, né, porque essa aqui é a matriz canônica de T. Só que o teorema afirma que essa A é A2A1. Ou seja, isso aqui pode ser escrito assim, A2A1V. Tá bom? Se quiser colocar um parênteses aqui ou um parênteses aqui, fica a seu critério, tá bom? Veja que é na mesma ordem, ó. T1 está relacionado com A1, T2 está relacionado com A2, tá bom? Isso aí, bacana, porque agora a gente vai falar de transformação linear inversa. Puder deixar aqui para a gente já pegar na sequência aqui. É, vou pegar aqui. Então, se você tiver uma T1 e uma T2, são transformações lineares tais que, quando você fizer a composta, sempre pega o V e manda em V, né? Então, T2 aplicado em T1 de V é V e T1 aplicado em T2 de V é V, então você tem que T2 é a inversa de T1 e T1 é dito ser inversível. A mesma ideia de quando você trabalha com funções, tá? Por exemplo, lá em Fundamentos de Matemática Elementar, tá? É claro que nem toda transformação linear possui uma inversa, da mesma forma lá de Fundamentos de Matemática Elementar, nem toda função tem uma inversa. Se a transformação T1 é inversível, então a sua inversa é única e é denotada por T1 a menos 1. Esse menos 1 indica a inversa da T1. Beleza. Aí aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Se a função for, se T1 for bijetora, né, da mesma forma que trabalhando lá com funções em fundamentos de matemática elementar, se T1 é bijetora, ou seja, T1 é uma transformação linear, injetora e sobrejetora, e existe a inversa, tá bom? Vou pegar aqui um resultado. Isso aqui é importante. Aqui, ó. Pega uma transformação linear. As condições listadas são equivalentes. T é inversível, então T é um isomorfismo, tá? E A é inversível. Aqui é a matriz canônica da T, né? Ou seja, T de V é A de V. Tá? Se T é inversível com a matriz canônica A, então a matriz canônica da inversa é a inversa da matriz, tá? Então, estou falando para vocês que T, a menos 1 de V, é a inversa de A por V, tá? Então, se você determinou A e você sabe que tem, é inversível, fica fácil de determinar a inversa da T. Basta calcular a inversa da A. Beleza? E se não fosse a base canônica, né, pessoal? Como que a gente faria? Deixa eu puxar aqui. Se não fosse a base canônica, a gente faria assim. Olha lá. Você tem agora V e W, espaços vetoriais de dimensão finita, com base B e B', respectivamente. Onde você tem B aqui, ó. V1, V2, até Vn. Você pega a transformação linear. Você calcula o T de V1. Aí você vai escrever o T de V1 em relação aos vetores da base B'. Tá? Escreveu, aí você vai lá pegar o primeiro que multiplica o primeiro de B', o segundo que multiplica o segundo de B', até o último, tá bom? Vai formar aqui a matriz das coordenadas. A mesma coisa para o T de V2,
em relação a B', até o T de Vn em relação a B', tá? Então, quando você pegar cada coluna dessa e colocar, né, uma do lado da outra para formar a matriz de... A matriz seria a canônica se fosse a base canônica. Aqui não é a canônica, tá, pessoal? É essa base B. Deixa eu puxar aqui para ficar bem claro. Então, a matriz M por N, cujas N colunas correspondem a T de V em relação a B', A é tal que vale essa igualdade. Tá? Então, lembrando, esse vetor mora em V, a gente está com a base B, e esse vetor mora em W, base B', tá bom? Então, A pelo vetor V em relação à base B' é igual a isso, tá bom? Então, claro que quando é a base canônica, as coisas ficam um pouquinho mais simples, tá bom, pessoal? Mas aqui basta pegar esse vetor, escrever como combinação linear dos vetores de B' e pegar o primeiro pelo primeiro vetor, coloca aqui o escalar, né? Depois vamos completando com os outros escalares aqui, e aqui, tá bom? Beleza. Esse aqui dá um pouquinho mais de conta para fazer no braço mesmo as contas, né, pessoal? Mas dá um pouquinho mais de trabalho fazer as contas, mas é possível fazer, tá bom? Para exemplo, com 3, 4 vetores, tranquilo, tá? Agora, se for mais vetores, aí vai dar realmente mais trabalho, tá? Deixa eu entrar aqui na última sessão com vocês e daí já está acabando, tá? Não tem muito ainda pela frente, não. Quero passar das 9h30, né? Para não estourar o tempo aí. 5, 2, meio. Beleza, pessoal. Então, aqui, ó, matriz de transição e semelhança. Então, você viu que a matriz de uma transformação linear T de V em V depende da base, que a gente acabou de falar, né? Se for a base canônica, é um pouco mais tranquilo. Se não for a base canônica, é essa última matriz que eu apresentei para vocês aí. Em outras palavras, a matriz de T relativa a uma base B é diferente da matriz de T relativa a outra base. Claro, tá? Muda os escalares. Um problema clássico na álgebra linear é determinar se é possível encontrar uma base B, de modo que a matriz de T relativa à base B seja diagonal. Por quê? Porque fazer produto de uma diagonal por uma outra é mais fácil do que fazer entre duas matrizes quaisquer. A solução desse problema será discutida no capítulo 7. Agora será estabelecido fundamentos para resolver o problema. Você verá como as matrizes de uma transformação linear relativa a duas bases diferentes estão relacionadas, tá bom? Por que isso é importante? Se você tiver bases diferentes, existe uma relação aí, tá? É isso que está sendo dito. Aí você pode optar por levar, tem que ser feito aqui. Ah, mas eu quero fazer nessa outra e depois eu uso a relação para levar as coisas para lá, tá? Aí depende do que está sendo pedido, depende do que de qual que você acha mais fácil de trabalhar, tá? Cada um pode escolher daí, dependendo do exemplo, dependendo do exercício, dependendo da finalidade, tá bom? Mas fica claro que pode ser feito isso. Anotações que a gente vai, que nós vamos utilizar. Aqui. Agora, a linha P, a inversa de P representa as quatro matrizes quadradas listadas a seguir. Matriz de T em relação a B. Matriz de T em relação a B'. Matriz de transição de B' para B. Matriz de transição de B para B'. Só para lembrar, pessoal, a inversa da P é a matriz de transição de B para B'. Como que ela é calculada? Só para lembrar isso da semana passada. Você posiciona aqui as colunas da B', as colunas da B, está fazendo as operações elementares até que aqui apareça a matriz de identidade e aqui vai aparecer a inversa, tá bom? Quando aqui apareceu a matriz de identidade, aqui você está com a inversa da P. Se você tem a inversa da P,
basta inverter ela para determinar a P. A e a B são determinadas como a gente fez agora há pouco, tá bom? Naquele recorte do slide lá que está com a cor roxa. Essa aqui, ó. Tá bom? Beleza. Um diagrama aqui para ajudar a gente. Aqui, ó. É muito grande, eu vou diminuir. Na outra parte. Tá. Então, isso aqui está falando o que para a gente? Você pode vir daqui para cá direto, ou você pode fazer todo esse percurso aqui. Vamos ver como que isso aqui funciona. Vamos aqui por baixo. Vou na cor azul. Está falando que A', por V na base B', é T de V, base B'. Agora, ainda aqui por cima, pessoal. Eu vou daqui para cá, tá? E daí vou voltando, ó. Tá falando para a gente que P a menos 1 do T de V em relação a B é quem? T de V em relação a B'. Agora aqui, ó, daqui para cá. O T de V, ele é A por V em relação com a base B aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ele pode ser substituído, vou repetir P a menos 1. Deixa eu fazer assim, ó. Isso aqui, né, é igual, para não precisar reescrever tudo, P a menos 1. T de V na base B é A por V em relação à base B. Agora, V na base B é P por V na base B'. Então, isso aqui fica P a menos 1, A, P, vetor V em relação à base B'. Tá? Agora, por igualdade, tudo isso aqui é igual. Então, isso subindo é igual a isso. Só que isso é a mesma coisa que está aqui, ou seja, tem que ser igual a isso. Então, olhando para cá, que tem a setinha, e olhando para cá, que tem a setinha, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que A' é P a menos 1 AP. E daí fica a relação, pessoal, das coisas em uma base para as coisas em outra, tá? Por quê? Porque, deixa eu colocar aqui, deixa eu, aqui em cima, cadê meu, deixa eu tirar um pouco dessa poluição aqui. Deixa eu ver aqui, tá mais claro aqui. Se eu tenho A', vetor V, B', igual a T de V, B'. Mas você também tem isso aqui escrito em relação a outra base, que é menos 1, T de V, B. Tá? Então, a gente concluiu também que pode ser escrito como, vou colocar até aqui, é igual, né, a P a menos 1, AP, V, B', né? Então, aqui não sumiu. Deixa eu ver se consigo apagar. Não, é para baixo aqui, para apagar. Aqui, né? Então, fica lá, pessoal, a relação, como que as matrizes de transformação
lineares relativas a duas bases diferentes estão relacionados, tá? Aqui, para ficar claro, é T de V em V, né? Cadê a T de V em V? Quando você trabalha com a base B ou com uma outra base B', tá? Você pode fazer, trabalhar com a base B, usar essas matrizes para daí levar para a base B' ou vice-versa, tá bom? Como? Usa esse caminho ou usa esse caminho, tá? Você tem a opção aqui que é direta ou a opção indireta, tá? Vou trazer um slide com informações sobre isso também. Boa noite, Marlene. Aqui, ó. Conclusão que eu falei, né? Observe que, pela figura anterior, existem duas maneiras para ir da matriz de coordenadas, aqui em relação à base B', para a matriz de coordenadas, também B'. Uma forma é direta, usando a matriz A' para obter. Aí essa igualdade, tá bom? Você tem o vetor em B' e tem a matriz A', isso é igual à matriz de coordenada desse vetor em B'. A outra forma é indireta, usando as matrizes P, A e P, a inversa de P, para obter essa igualdade. Tá? Isso aqui, o que a gente acabou de concluir lá em cima, que isso é igual a isso. Tá? Então, você pode ir de forma direta ou de forma indireta, tá bom? A matriz A' é quando a gente está trabalhando com a base B, a matriz A quando a gente está trabalhando com a base B. Tá aqui em cima, tá? Eu faço anotações, olha lá. A com a base B, A' com a base B'. Tá? Então, tá aí como que a transformação linear se relaciona com bases diferentes, né? Com a base B' e com a base B. Tá? Aí depende se você está usando a matriz A' ou a matriz A. Vamos ver um exemplo aqui. 546. Então, ó, sejam B e B' bases de R2 e você tem a matriz A. A matriz de T de R2 em R2 relativa a P. Encontre a matriz A', a matriz de T relativa a B'. Então, basta usar o que a gente viu ali em cima, né? Que a linha é P-1 a P. Tá? Aqui, para ajudar a gente, já foi dado P e P-1. Então, a linha é a inversa da P a P. Não é isso? Tá aqui, ó. Aí basta montar essas matrizes. Você vai colocar a matriz P que está aqui. Ah, professor, e se não fosse dado? Se não fosse dado, você calculava essa matriz, a inversa da P. Lembre que a inversa da P, acabei de comentar, você posiciona aqui B', B, vai fazendo as operações elementares. Quando você chegar aqui na matriz de identidade, a matriz que você obtém aqui é exatamente a inversa da P. Obteve a inversa da P, calcula a inversa dela para obter a P. Tá bom? Aí você ia obter essas duas aqui. Já foi dado para simplificar. Então, aqui você colocaria menos 1, 2, menos 2, 3. Colocaria a matriz A, menos 2, 7, menos 3 e 7. E aqui você colocaria a matriz P, 3, menos 2, 2 e menos 1. Vai efetuar o produto dessas matrizes e vai chegar na matriz 2, 1, menos 1 e 3. Tá bom? Então, pessoal, se fosse só dada a matriz A, você já conseguiria resolver o exercício, tá bom? Foi dado a P e a inversa para ficar um pouco mais tranquilo, porque esse conteúdo de determinar a matriz P e a matriz inversa. Ah, desculpa, né, foi dado, viu? Eu dei aqui, né? Mas a gente poderia fazer todo o exercício do começo ao fim, claro que daí ele fica um pouco mais longo para nós, tá?
Mas já trouxe aqui para ficar mais tranquilo para a gente, tá? Multiplicação de matrizes, conteúdo lá da nossa primeira aula. Como determina P e a inversa, conteúdo da aula passada, tá bom? Tá aí. Ok. Tá bom, pessoal. É definição de matriz semelhante e exercícios, tá? Daí é bem tranquilo. Vou deixar para vocês darem uma olhada lá no material, tá? Definição de matrizes semelhantes e exemplos, tá bom? Aí fechou, tá, pessoal? Como eu já falei, né? É muito conteúdo. Então, assim, a gente tenta dar uma boa resumida, pegar alguns pontos. Quem assistiu às aulas que já estão gravadas lá no AVA, com calma, foi acompanhando no material, fazendo os exemplos. Quando chega aqui, vem para tirar dúvidas, escuta a aula, vai vendo alguns pontos, aqui eu tenho dúvida, não tenho. Mas pegar tudo de primeira assim, né, pessoal, não é muito fácil, porque a gente tem que cortar muita coisa para caber dentro do tempo, tá? Poderia ter escolhido falar só do começo, poderia, tá, pessoal? Mas aí acontece que vocês talvez fiquem perdidos no restante. Então, assim, a gente tenta falar um pouco de cada coisa, para quando vocês lerem o material, você falar, isso aqui o professor falou, isso o professor falou, isso o professor falou, tá bom? Então, espero que vocês estudem, façam os quizzes, façam a avaliação. Ah, professor, fui bem na avaliação, ótimo, não fui bem. Volta, revisa o material, tem mais uma oportunidade de fazer a avaliação, né? No total são duas tentativas, tá bom? Pessoal, então é isso. Vou finalizar a aula por aqui, tá bom? Obrigado, boa noite, tchau.